Olá, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu comigo quando eu tive o Covid. Quando eu descobri que eu estava com Covid, eu fui no posto somente para fazer uma gripe. Estava com uma gripe, estava espirrando, tal, sintomas de gripe. Aí eu fui no posto e passei pelo médico, ele falou, realmente é uma gripe, mas, né, devido à idade e tudo, vamos fazer o teste, né, para desempenho, só para saber. E o teste ia demorar para sair e tal, e eu peguei, a minha irmã me disse para me passar na primeira farmácia e fazer um teste na farmácia. E eu fui, fiz o teste na farmácia e deu positivo. Aí nesse momento eu fui embora para minha casa e fiquei isolada, porque eu tenho minha mãe com 90 anos, me isolei na casa de cima. E quando foi à noite, eu já percebi que eu estava com muita falta de ar. Eu coloquei o oxímetro e já estava 86, 87, por aí. Aí eu já percebi que eu estava com muita falta de ar, já não conseguia estar respirando. Então eu resolvi chamar o SAMU. E aí veio o SAMU e tal, e eu com muita falta de ar, fui para o hospital. Não, fui para o SAMU. O SAMU chegou no hospital, não tinha vaga, ficou rodando comigo, só que o oxigênio do SAMU estava acabando. Então eles tinham que arrumar um lugar logo para me colocar, porque eles também estavam sem oxigênio. Até que eles conseguiram uma vaga na UPA de Itaquera. Aí eu fui para a UPA, e lá na UPA eu fiquei uma noite e um dia. No dia seguinte eles conseguiram uma vaga para mim no Planalto, eu fui para o Planalto. Lá no Planalto foi uma guerra, porque aquele desespero, nem eles sabiam muito bem como lidar com a situação, e eu cada vez pior. Aí me levaram para a UTI. Na UTI eu pedia, pelo amor de Deus, para mim não me entubar. E aí começou o meu desespero, a partir daí eu não dormia. Eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de dormir e eu ser entubada. Aí eu pedia muito para não ser entubada, porque eu sabia que se eu fosse entubada eu não voltaria, por causa do meu problema da bronquite e da asma que eu tenho. E muito mal, aí eu fiquei no CEPACO, fiquei no vários aparelhos, mas graças a Deus, assim, eu pedia a Deus e eu não fui entubada. Pedia, implorava para os profissionais não me entubar. E eu não dormia. Bom, aí melhorava, saía da UTI, ia para o quarto, chegava lá no quarto, piorava, depois de uns dias que estava no quarto, voltava para a UTI. Esse vai e vem, eu fui umas 4 vezes para a UTI. Muito bem, voltava para o quarto. Aí eu fiquei me colocaram num quarto, onde que só estava eu e uma senhora, e essa senhora estava entubada. E aí, o que aconteceu? Eles foram entubar essa senhora, e aí, infelizmente, essa senhora faleceu na minha frente, o que me causou uma angústia muito grande, e eu não aceitava, porque eu sabia que a próxima poderia ser eu. E é muito difícil você estar numa situação dessa, porque você olha em frente e tem um jovem. Desculpa, ainda é difícil para falar sobre isso ainda. Aí no dia seguinte você olha, aquele jovem já não está ali mais. Você pergunta, ele se foi. E essa senhora, ela não resistiu à extubação e ela teve uma parada e morreu do meu lado. E para mim foi muito difícil, foi muito traumatizante a morte dela. Demoraram para tirar o corpo e eu pedi para me tirarem do quarto, me colocar no outro quarto, e demorou para eles fazerem isso. E eu fiquei com o corpo lá no meu quarto até tarde da noite. Até que teve uma troca, né, de profissionais, e eu pedi muito para o outro enfermeiro. E esse enfermeiro me conseguiu um outro quarto. Aí eu fui para um outro quarto. Obrigada. Continuando a minha história do Covid, e aí eu fui para esse outro quarto. Quando eu cheguei nesse quarto, o enfermeiro falou, olha,
continua com a máscara, porque as 3 pessoas que estão aqui, eram 3 senhoras, todas estão, né, que aqui é tudo Covid, mas elas estão muito mal. Então, como você já está um pouco melhor, para evitar que você pegue de novo, que você pode pegar de novo, usa máscara o tempo todo. Muito bem. E a minha cama, que eu estava, o leito, era bem perto da porta. E para eu chegar até o banheiro, tinha uma distância grande. E perto da porta do banheiro, tinha uma outra senhora. Uma distância boa mesmo. E aí, essa senhora eu não conhecia, como diz, eu estava indo para aquele quarto aquela hora, e aí eu não conhecia ninguém que estava ali. Mas Deus sabe o que faz, Deus é perfeito. E Deus me colocou essa pessoa na minha vida. E aí apagaram as luzes para a gente dormir. Era umas 7 horas da noite, mais ou menos. Apagaram as luzes para a gente dormir. E aí, essa senhora olhou e falou assim para mim: Oi, você aí da porta, que era comigo, tem uma barata enorme debaixo da sua cama. Aí eu falei: barata? Aqui, debaixo da minha cama, né? E eu não tinha forças para levantar, porque eu não levantava. Eu estava prostrada com as pernas, porque a musculatura, 60 dias internada, a minha musculatura, como de todo mundo que fica esse tempo todo sem andar, estava mole, flácida. Eu não conseguia parar em pé, eu não parava em pé, eu não levantava, eu não andava. E aí eu peguei a campainha e toquei a campainha para vir alguém urgente, para chegar alguém lá. E aí veio o enfermeiro, acendeu a luz, pegou, olhou debaixo da cama, voltou lá, pegou um vidro, voltou, pegou uma pinça e pegou o que seria uma barata. Só que não era uma barata, era um escorpião enorme, daqueles vermelhão mesmo, bem grande mesmo. E aquilo, nossa, foi um livramento. Aquela mulher, ela estava ali para isso, para me salvar. Porque o escorpião estava subindo, estava na minha cama, estava subindo na minha cama. Estava na parede, mas subindo para minha cama. E como estava tudo escuro, eu jamais ia ver, e outras pessoas não iam ver, mas Deus pôs aquela mulher ali para me salvar. E aí todo mundo ficou assim, assustado, como um escorpião dentro do hospital. Como assim? Então, o enfermeiro falou que não é a primeira vez, que lá sempre tem escorpiões. Porque antigamente aquele terreno ali era um terreno de muitos escorpiões. E o hospital foi construído em cima desse terreno. Então, eles vivem detetizando e tal, o hospital, tudo. Já teve enfermeiros que foram, profissionais que foram mordidos lá por escorpião. Teve paciente já que foi mordido lá por escorpiões. E ele pegou o escorpião, levou. E essa senhora, eu agradeci demais essa senhora, agradeci demais mesmo. E aí, na mesma noite, essa senhora ficou muito mal, muito mal, muito mal. Ela tossia demais. Aí levaram ela para UTI, eu não sei. Não sei se essa senhora sobreviveu ou não, mas ela estava muito mal. E aí, fora isso, eu fiquei mais dias, no total foram 60 dias internada com o oxigênio. Fora isso, o meu intestino não funcionava porque eu não conseguia comer. A única coisa que eu comia era a gelatina que vinha. A gelatina sim, eu comia a gelatina que vinha. E era o que me sustentava. Continuando o meu relato, então eu não conseguia me alimentar, eu só comia gelatina, e não dormia e não comia, era um desespero. Eu comecei a ter cólicas intestinais, mas eu não conseguia evacuar. Foi muito difícil, eu não conseguia evacuar de jeito nenhum. Ia no banheiro, tentava e nada. Aí um dia eu fui pro banheiro, na cadeira, aquela cadeira vazada, e quando eu saio do vaso sanitário para ir para o chuveiro para tomar um banho, mas eu não consegui fazer cocô, aí quando eu dei ré assim com a cadeira, tinha o lugar que fica o ralo tinha saído e um buraco no lugar, né?
e a minha cadeira caiu ali, e eu fiquei com as pernas pro ar e tal, e pedindo, pelo amor de Deus, para alguém me ajudar, e aí até que você não tem noção do tamanho do buraco, você fala, nossa, deve ser um buraco enorme, a cadeira caiu aqui, eu vou ser engolida, né, tipo, mas não era só o buraco do ralo, que era grande, o ralo grande. Aí o enfermeiro veio, me pegou, me levou pra cama e tal, e aí me deu vontade de fazer cocô, né, porque eu não consegui fazer lá no banheiro. E aí veio a parte talvez mais humilhante que eu passei lá dentro, que foi quando eles foram tentar me levar para o banheiro para fazer o cocô e eu fiz cocô no meio do... Continuando o meu relato, então eu não conseguia me alimentar, eu só comia gelatina, e não dormia e não comia, era um desespero. Eu comecei a ter cólicas intestinais, mas eu não conseguia evacuar. Foi muito difícil, eu não conseguia evacuar de jeito nenhum. Ia no banheiro, tentava e nada. Aí um dia eu fui pro banheiro, na cadeira, aquela cadeira vazada, e quando eu saio do vaso sanitário para ir pro chuveiro para tomar um banho, mas eu não consegui fazer cocô, aí quando eu dei ré assim com a cadeira, tinha o lugar que fica o ralo tinha saído e um buraco no lugar, né? E a minha cadeira caiu ali, e eu fiquei com as pernas pro ar e tal, e pedindo, pelo amor de Deus, para alguém me ajudar, e aí até que você não tem noção do tamanho do buraco, você fala, nossa, deve ser um buraco enorme, a cadeira caiu aqui, eu vou ser engolida, né, tipo, mas não era só o buraco do ralo, que era grande, o ralo grande. Aí o enfermeiro veio, me pegou, me levou pra cama e tal, e aí me deu vontade de fazer cocô, né, porque eu não consegui fazer lá no banheiro. E aí veio a parte talvez mais humilhante que eu passei lá dentro, que foi quando eles foram tentar me levar para o banheiro para fazer o cocô e eu fiz cocô no meio do... Então, continuando o meu relato de quando eu tive internada com Covid. Então, como eu estava dizendo, eu precisava fazer cocô, não conseguia. E aí me deram remédio para ver se eu conseguia fazer e eu não conseguia. E aí teve um momento que eu não aguentei, e aí eu falei que eu precisava fazer, e aí até me tirarem da cama, porque eu não conseguia andar, e chegar até o banheiro, que era uma boa distância, como eu falei, eu acabei fazendo cocô no meio do quarto, na frente de todo mundo ali, o que me deixou, assim, me senti humilhada, mas humilhada por minha própria situação. Não era ninguém que me humilhou, era a minha própria situação de ver a auxiliar de enfermagem tirando o meu cocô ali do chão, me limpando ali no meio de todo mundo, no meio do quarto. Eu acho que foi a pior experiência que eu tive lá dentro, além da experiência da morte da paciente do meu lado. Foi o que mais me marcou, me deixou arrasada, mas arrasada mesmo. Então eu já não dormia, já não comia, e aí aquilo piorou a minha situação amargamente mesmo. E aí, logicamente, se o seu emocional não tá bom, a oxigenação caía muito, e aí eu pedia para aumentar, não tinha mais onde aumentar, porque já estava com 15 litros, e medicação, e aí falavam, vou levar para UTI, vou me entubar, e eu pedindo a Deus para não entubar, e foi muito difícil. E outro momento muito emocionante foi quando uma auxiliar de enfermagem que tinha lá, enorme, né, tipo 4x4, né, ela chegou e ela me pegou literalmente no colo e falou, você vai andar no corredor. Eu falei, que jeito, eu não consigo andar. Aí ela falou, você vai andar. Aí ela me pegou no colo, me levou, e aí praticamente quem estava andando era ela, e ela ia me levando, e quando eu cheguei assim no corredor, ela falou, olha lá na frente. Quando eu olhei lá na frente, a minha irmã, eu vi a minha irmã, quer dizer, a gente não podia se ver, eles só se falavam por telefone, e aí eu vi a minha irmã lá no final do corredor, uma distância grande mesmo, e ela se ajoelhou no chão, agradecer a Deus, porque eu estava viva, né? E outro momento que me marcou muito foi esse. E foi muito gratificante, que eu pude ver e ela me ver, mas isso já fazia mais de 40 dias que eu estava internada, né? E depois
uma fisioterapeuta também fez a mesma coisa comigo, ela me pegou com o oxigênio, né, foi me levando com oxigênio até o corredor, e lá no corredor ela foi me apoiando, me levando até uma certa distância e me fez andar, onde que eu vi de novo a minha irmã, né, e são momentos assim que me marcaram muito, e eu senti necessidade de falar para vocês como que foi essa minha internação. E quando eu saí do hospital, eu fui para casa e ainda fui com o oxigênio ainda, eu fiquei mais, talvez uns 30 dias ou mais, ainda com o oxigênio em casa. E sou muito grata a uma ex-aluna minha, Giane, que se formou como fisioterapeuta, e ela fez toda a minha terapia em casa, a fisioterapia em casa, respiratória, muscular, para que eu voltasse a andar e que eu saísse do oxigênio. Então eu devo muito, uma gratidão enorme a todo mundo que me ajudou, a minha irmã, meu irmão, a todo mundo que me ajudou, a minha companheira Marli, a todo mundo, devo muito, a igreja, as igrejas que oraram por mim, mas principalmente a igreja do Itaim, que é a que eu gostava muito de ir, gosto muito de ir lá, que é a quadrangular do Itaim, eu gosto muito do pastor Gilberto e da pastora. Então, Gláucia, da pastora Gláucia, eu gosto muito. Então eu quero agradecer a todo mundo, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, contar para vocês como que foi a minha experiência com o Covid, que eu não desejo para o meu pior inimigo, pode ter certeza disso, porque é terrível. Só quem passou e que ficou internado, que passou o pavor de talvez ser entubada e não voltar, é que sabe o quanto que isso é difícil. Então, eu senti essa necessidade de mandar para vocês esse meu relato, né? E eu gostaria que vocês deixassem a sua opinião, um comentário aí embaixo no meu canal. Dá um likezinho se diz se você gostou ou não, e faz um comentário, tá? Muito obrigada a todos.